Olá, graça e paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda à parte 2 desse vídeo com o tema Prometeu que jamais me deixaria, mas vive falando em divórcio. Então, na parte 1, a gente falou porque as pessoas prometem, mas depois quebram suas promessas, o porquê parece que cada vez menos as pessoas estão compromissadas em lutar para ficarem juntas e o que a Bíblia diz sobre fazer promessas. E nessa parte 2, nós vamos falar como você se fortalecer e reverter esse cenário grave. Então, na parte 1, a gente falou que nós prometemos pela razão e descumprimos pela emoção, que existe uma influência de pessoas ou circunstâncias que faz a gente se perder nas nossas emoções. E quando a gente sente essa pressão interna de que algo está errado e a gente não sabe o que fazer e como resolver, a gente precisa extravasar e na maioria das vezes isso aí acontece sobre a esposa, sobre o marido, ou até mesmo sobre os filhos. Então, Baroni, como é que eu faço para influenciar? Porque de repente, olha, eu estou implorando para ele ou para ela e não resolve. De fato, não resolve. Ó, implorar não vai resolver. Outra coisa que não resolve, usar outras situações, outros meios para convencer, como por exemplo, olha, fica, o que vai ser dos nossos filhos, o que eles vão pensar? Deixa eu te falar. Quando você implora para alguém ficar, primeiro que implorar já está errado, mas que você insiste para alguém ficar e ainda não é por amor a você, ainda que você convença essa pessoa, eu quero dizer para você se preparar para o pior cenário de todos. Porque se o seu marido ou sua esposa ficar por conta dos filhos, ele vai te maltratar 2 vezes mais para te provar que, olha, eu não quero você e eu estou aqui por conta dos nossos filhos. Além do que, dependendo da situação, ele ou ela vai dizer, vai começar a ter a vida de solteiro, e aí você vai pedir satisfação e ele vai responder para você, ou ela vai responder, olha, não te devo satisfação, eu não estou aqui por você, eu estou aqui pelos nossos filhos. Então, cuidado. Primeiro, não implore. Segundo, não use outros argumentos, né? Implorar, gente, só demonstra dependência emocional, fraqueza, falta de amor próprio, baixa autoestima, né? Insegurança. Então, são várias coisas que são demonstradas no implorar. Então, tá, Baroni, eu não devo implorar. Então, o que eu devo fazer? Por incrível que pareça, nesse primeiro momento, você não deve fazer nada. Tem um ditado que diz: avisa aos que estão no buraco, parem de cavar. Ele está falando isso, se ele está falando isso, às vezes ele está extravasando aquela dor ou sentimento de incompetência, como eu disse, se é uma circunstância, uma dificuldade financeira, poxa, homem principalmente se sente muito frustrado. Então, e aí se você ficar, não vamos separar, e você entra nesse debate, você está alimentando aquela angústia e insatisfação dele que ele não sabe resolver e que agora está projetando sobre o casamento. A melhor coisa a se fazer nesse primeiro momento é silêncio. Junto com isso, você vai se cuidar. Como assim se cuidar? Você vai cuidar da sua vida emocional, da sua vida espiritual, você vai interceder por ele, para que Deus abra os olhos dele ou dela, né? E traga paz ao coração dele e dela, porque existe uma influência espiritual também, né? Agora, indo para a gente para a esfera espiritual, existe no reino espiritual, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Então, existe uma influência maligna no reino espiritual de quando encontra uma vulnerabilidade em nós, é ali que o inimigo vai entrar para tentar. E a Bíblia diz lá em João 10:10, roubar, matar e destruir. E ele vai tentar entrar de alguma forma. Então, primeiro, você vai parar. Segundo, você vai cuidar de você. O que é cuidar de você? É se cercar de pessoas nas quais você confie, que possam te trazer bons conselhos, que vai orar com você, que vai interceder pela sua família, pessoas que de fato sejam um alicerce nesse momento de dificuldade. E em terceiro, você vai analisar se existe alguma coisa que você possa de fato fazer para melhorar, amenizar a circunstância ou influenciar positivamente outra pessoa que talvez esteja falando para o seu marido ou sua esposa, oh, não dá mais certo, larga a mão, vai ser feliz, e esses conselhos vazios. Afinal de contas, a Bíblia fala que a gente casa, né, que família é projeto de Deus, e Deus não destrói uma família para constituir outra. E por que você deve cuidar de você? Lá em Provérbios 15, versículo 13, diz o seguinte: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então, quando você cuida de você, da sua vida emocional, você demonstra um posicionamento diferente. Você mostra para o seu marido, a sua esposa, que você está por cima daquela situação, no sentido de, olha, eu estou bem.
Agora, quando um está se afogando, um se afundando nas emoções negativas, ele ainda agarra o outro e entra nesse debate, você não percebe e entra nessa briga, você demonstra também fragilidade junto com ele ou ela. E aí, duas pessoas que não sabem nadar, caindo no rio das emoções, a tendência é que as duas se afoguem. Então, cuidar de você é aprender a nadar nesse rio de emoções negativas. Espero que isso tenha feito sentido para você. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o lembrete e procura aí nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no caso, mais vídeos para você assistir, porque tem muita coisa que eu quero falar ao seu coração e com mais tempo. Deus abençoe e fique bem.